Então, vamos lá, porque Thaís Borges nos espera para compartilhar conteúdo, informação e conhecimento. Thaís, boa noite! Ei, Luma, boa noite. Ei, gente, muito boa noite. Aqui em BH tá friozinho, então uma baiana em meio ao frio, você já viu, né? Olha, eu Tô tô achando quietinha. lindo vocês todos arrumados, eu tô aqui num calorão. Um negócio assim, de pingar, mas tá uma delícia. O importante é essa diversidade desse nosso Brasil. Ai, obrigada, muito bom estar com você aqui, Luma. Já havia comentado com você hoje mais cedo, mas um prazer. E também externar aqui minha enorme gratidão à Rúbia. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui novamente nesse espaço. Ela que abriu espaço para me falar, foi uma das primeiras pessoas que abriu as portas do espaço dela para falar de compliance, de conformidade. Hoje eu vou trazer um tema que está em voga, não é novo, está aí discutindo desde o início do ano passado, mas que impacta diretamente na nossa gestão em saúde, segurança e trabalho. Eu vou partilhar aqui, veja se eu consigo, se não te mandei o arquivo, porque eu não sei por que a minha apresentação não está aparecendo para você aí, só um instante. E olha que responsem fazer essa palestra logo após a professora Odete, Tiago Fraga, incrível. Fala para mim, só para mim, Luma, se você está conseguindo ver a minha tela. Só comenta comigo aqui se você já consegue ver a minha tela. Aí, estou vendo a sua tela, sim, tá? Ótimo, então eu não vou conseguir ver o chat, mas eu vou conseguir falar com vocês aqui. Então, pessoal, primeiro eu quero de novo agradecer a Rúbia. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês que o S do ESG, ou do ISD, também é de segurança. E por que falar de ESG? Por que falar da sua relevância na segurança do trabalho? Então, a ideia é dividir um pouquinho aqui desse contexto que está em voga, que impacta diretamente na gestão de segurança do trabalho, que tem uma ligação direta com compliance, com controles internos, com mecanismos de defesa da reputação das organizações, de eliminar riscos financeiros e diretamente garantir a integridade física e mental dos nossos trabalhadores, tá? E eu queria dividir com vocês, falar o seguinte, que esse momento aqui ele é único, tá? Então só vai acontecer uma vez, da forma que está sendo, aí ele vai ficar gravado, mas esse sentimento de estar aqui ao vivo com vocês é algo incrível, e toda essa energia que eu quero dividir um pouquinho com vocês. Então fiquem aqui e estejam 100% presentes, tá? Bom, então eu me chamo Thaís Borges, eu sou profissional de saúde e segurança, trabalho há mais de 12 anos, sou técnica em meio ambiente também, engenheira de produção, e estou graduando em engenharia de segurança, sou formada em compliance pela Fundação Getúlio Vargas e também pela LEC, tanto em compliance trabalhista, que tem uma ligação direta aí com os assuntos que a professora Odete trouxe para nós, e é eu falei há pouco com a Georgia, meu sonho é uma live Caldete, vai acontecer nos próximos dias, então a gente vai estar falando sobre compliance trabalhista, e compliance SST, que é uma abordagem que eu trago muito forte como estratégia de gestão para os profissionais que são gestores em segurança do trabalho, técnicos que precisam lidar não apenas com os riscos em saúde e segurança que a gente precisa identificar e tratar no ambiente de trabalho, mas o quanto que esses riscos podem impactar na vida financeira das organizações, na reputação das empresas e nos seus valores, tá? Então, esse é um pouco do que eu faço hoje. E, além disso, eu tenho alguns outros projetos que quero trazer aqui, que eu estou junto com a Rúbia na Masterclass e um time de profissionais, tá? Tem um movimento que é o movimento SST Bruta de apoio às mulheres na segurança do trabalho, e trouxe também que vai estar aqui com a gente, com a Rúbia também é parceira da Juliana Deleo, que está trazendo o primeiro evento internacional na área de sustentabilidade, um dos primeiros únicos, que é o Rentec Brasil, que junto com a Universidade de Roma, uma oportunidade incrível, vai acontecer no final do ano. Então, Juliana, Rúbia, parabéns, eu estou feliz demais de poder suportar vocês nesse evento e dizer para vocês que estão aqui com a gente que é uma excelente oportunidade para a gente enxergar a segurança para mais. Tá? Então, esses são alguns recadinhos que eu queria inicialmente aqui expor para vocês de todos esses projetos que eu estou envolvidas. E falando de ESG, é possível nesse contexto, especialmente de pandemia,
e da gente falando tanto de compliance nos últimos anos, não só pela legislação anticorrupção que foi promulgada, mas também por conta do que tem disposição em função de alguns eventos catastróficos que nós tivemos nos anos anteriores, eventos que mostraram a fragilidade de sistema de gestão, eventos que mostraram que ficar voltado apenas para cumprimento de norma é importante, sim, é fundamental, mas que fazer somente normatização não é o suficiente para garantir a saúde e segurança do trabalhador e que a gente precisa olhar um pouco além, né, das normas e trazer todo o contexto da gestão para resultados envolvendo a organização como um todo. Então, quando a gente fala de Environment, Social and Governance, a gente vai estar falando aí de um mecanismo que vai trabalhar o índice, né, todo o índice que incorpora os investimentos das empresas e das organizações. E, Thaís, por que isso impacta em segurança do trabalho? Porque o S, né, o E de environment, que é meio ambiente, né, ambiental, social e governança, né, que é a confiança da empresa. E esse S é também de segurança do trabalho, tá? E por que falar de ESG? Porque ele se refere aos ativos da empresa, a gente está falando de valor, né, do que é tangível à organização. E não apenas o financeiro, mas considerando que esse financeiro vai estar ligado também a aspectos ambientais, aspectos sociais e aspectos de governança. E quando eu falo de ambiental, eu preciso muito estar preocupado como profissional, como gestor em segurança do trabalho, relacionado, porque por vezes, eu diria que a maioria das vezes, os profissionais de segurança do trabalho, ele não apenas lida com aspectos de saúde e segurança, mas também de gestão ambiental. Então, eu preciso estar muito atento a esses aspectos também, ao atendimento dessa normatização, ao atendimento desses requisitos e dos critérios que podem impactar a segurança financeira da minha organização, tá? Então, eu preciso estar olhando toda a gestão de emissões atmosféricas, de gases de efeito estufa, consumo de recursos naturais como água, energia, produção, descarte de resíduos. Gente, nós sabemos o quão desafiador é fazer o atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, fazer programas efetivos de gerenciamento de resíduos, que tem um forte impacto dentro das organizações, e produzir de forma sustentável, e muitos outros aspectos também. Quando eu falo de social, eu preciso observar a existência da diversidade dos funcionários em campanhas externas, junto à comunidade, o envolvimento da economia em torno da empresa que está envolvida, a segurança do trabalho, o relacionamento com os colaboradores, os valores da companhia, o quanto a empresa possui de íntegro dentro do seu sistema, dentro do seu ecossistema, quanto organização, quanto empresa, e governança, que verifica se a empresa possui políticas e práticas da companhia controlando tanto pelo conselho quanto pela diretoria, e pautada em princípios éticos, a gente não pode deixar de falar sobre isso, e práticas anticorrupção. Governança, a gente vai falar muito sobre confiança, o quão confiante é essa empresa, o quão confiante ela demonstra dentro desses 3 aspectos que é o ESG. E aí, qual que é o fundamental papel do ESG? É importante a gente falar sobre isso, porque ele vem com esse pilar de você conseguir analisar, né, o que a companhia, o que a empresa ela tem, o que as organizações estão desempenhando nessas 3 dimensões. Então, existe um índice a ser avaliado. O índice de comportamento, o índice de prática, o índice que vai mostrar externamente o que eu faço interno, eu demonstro externamente para os meus investidores, para os stakeholders, para as pessoas e partes interessadas que têm interesse em investir na minha empresa. Porque não tem nenhuma empresa ou organização que queira fazer relação com outras empresas que não possuem práticas de trabalho, práticas de socioambientais que possa garantir a sustentabilidade do negócio. Práticas éticas, impossível você se vincular a pessoas, a programas, a procedimentos, a empresas, a propaganda que trate de forma irresponsável, posso falar dessa forma, que não busca trabalhar de forma correta a gestão ambiental, social e de confiança, governança e ética de suas organizações. Então, esse é um papel fundamental, e nós, como profissionais de segurança do trabalho, temos o dever ético profissional, não só de cumprir o que a legislação estabelece, mas também de ir além, que é o que compliance, eu trato muito de compliance falando sobre isso, porque eu preciso pensar na segurança do trabalho além do que trata a normatização, tá? Fazer com princípios que realmente façam a diferença e gerem resultado para dentro da minha empresa, tá? E aí, dentro desse sentido, é um tema que está tão em voga que o que a gente está falando hoje é de algo que está em construção.
É algo que está realmente, que está sendo muito ainda avaliado, que está sendo desenvolvido. O Brasil está bem atrasado com relação aos índices de avaliação de ESG, então está bem embrionário. Então, a gente está vendo essas discussões muito agora, a gente está vendo muitas pessoas envolvendo, tá avaliando ainda os índices, quais índices serão avaliados na parte de meio ambiente, quais índices serão avaliados na parte de social, também na parte de governança, mas uma coisa é certa, e que isso é pragmático que a gente está discutindo hoje, é que isso já está fazendo a diferença, porque a gente já está vendo o recuo de investidores em empresas que não têm práticas socioambientais, empresas que estão envolvidas com desmatamento, empresas que estão envolvidas com escândalos de corrupção, empresas que estão envolvidas com a falha na gestão social, especialmente envolvendo pessoas com fatalidades, e tudo isso está espalhado nos noticiários. Então, são alguns recortes que eu trouxe aqui para vocês, que a gente sabe do grande impacto. Então, infelizmente, a gente sabe da possibilidade do que está exposto aí nos telejornais, está com fonte aqui também, justamente porque a gente quer mostrar que isso tem um impacto negativo à reputação das organizações, à reputação dos profissionais que estão envolvidos, e trabalhar os mecanismos de controles internos é fundamental justamente para evitar que isso aconteça. Porque quando eu não trabalho as medidas de controles internos da minha organização, eu exponho o meu trabalhador, que fica vítima, eu exponho as pessoas que estão em torno, que são partes interessadas, eu exponho a reputação da empresa, eu exponho também toda a gestão financeira da minha organização. Tá? Então, esse aqui também é um outro exemplo, a gente sabe que quem mora aqui em Belo Horizonte tem essa dor de 2 grandes eventos nos últimos anos aí, que tem um peso ambiental muito forte, e aí a gente sempre busca entender uma coisa que a gente tem feito muito, né, de analisar o que aconteceu, a ocorrência, a tragédia, a gente precisa fazer para tratar as falhas, sim, com certeza, mas a gente precisa trabalhar muito o que deu certo, o que está dando certo na sua gestão organizacional, na sua gestão de saúde e segurança do trabalho, na sua gestão ambiental e na sua gestão de responsabilidade social. Isso, inclusive, é um conceito das novas visões, focar no que está dando certo, para fazer disso um modelo de gestão que possa realmente dar visibilidade para as partes interessadas, para os investidores e captar recurso para dentro das empresas. E eu, como profissional, você como profissional em segurança do trabalho, o Alexandre falou uma coisa que me tocou muito, né, que a gente precisa estar se preparando e buscar estar preparado, pensar fora, além das NRs. Então, é exatamente sobre isso. É que a gente precisa pensar além, não apenas em ter um documento de gaveta. Eu até falei isso outro dia numa live, a gente precisa lembrar, né, isso é um dos conteúdos que eu tenho no Instagram, que eu falo muito sobre isso, não tem mais espaço para profissionais que façam documento de gaveta, não tem mais espaço para profissionais que não levem a sério a necessidade de você fazer o que é certo da forma certa, tá? De acordo com as normatizações, mas também de acordo com a política interna da organização. Se a empresa ela definiu uma política, ela quer seguir daquela forma e para ela faz sentido, e para ela tem um controle, e os funcionários, os profissionais que estão conduzindo aquilo ali entendem que é necessário ter uma política robusta daquela forma, independente se vai ser uma segurança pautada nos modelos Safety 1 ou Safety 2 ou novas visões, mas se está fazendo bem feito e está dando resultado e ela quer evoluir, ela pode evoluir, você precisa, antes de mais nada, ter uma coisa que é importantíssima. Você precisa ter o básico, que é compliance, que é fazer o mínimo que se espera que as organizações tenham. E o S do ESG, quando você falar de segurança do trabalho, compliance, SST, eu preciso ter mecanismos de defesa que garantam o meu índice de conformidade, eu preciso ter mecanismo que garanta a sustentabilidade dos meus programas de segurança comportamental, eu preciso ter um código de conduta, um código de ética que garanta realmente a perenidade das informações e que seja constante a informação, a cultura, os valores da minha empresa. E é isso que eu percebo que falta muito, que nós, como gestores em segurança do trabalho, que a gente precisa desenvolver, e que é por isso que eu levanto tanto essa pauta de falar sobre ética profissional, porque eu vejo que a gente precisa realmente mudar a chave dentro dos profissionais de segurança do trabalho e partir mais para essa abordagem de fazer o certo, sim, da forma certa. E é claro que, sendo o índice que dá visibilidade para que os investidores possam tomar suas ações, se vai apostar numa empresa, se vai comprar ações dessa empresa na Bolsa de Valores, se vai avaliar o índice da B3 para poder avaliar, da B3 se vai avaliar se vai investir nessa organização ou não. Você, como profissional, precisa pensar bem sobre suas ações e o quanto isso pode impactar dentro da organização. Se o que você está fazendo de gestão realmente pode impactar na sua organização. Tá? Para que esse tipo de reportagem aqui não aconteça, porque
a empresa está perdendo dinheiro, a empresa está perdendo possibilidade de crescimento, ela está perdendo visibilidade, e, é claro, todo aspecto negativo. Nós não podemos deixar de falar que nenhuma empresa é filantropia, eu já falo isso aqui muito. A gente tem que dar apoio para que as organizações possam produzir, mas possam produzir de forma robusta, produzir de forma consistente, perene, para que possa manter a empregabilidade das pessoas. E aí entra esse lado social, que é fundamental também. Manter, não adianta eu querer trabalhar o contexto externo da minha organização, fazer campanhas, mas eu não buscar trabalhar mecanismo que garanta a salubridade do meu trabalhador no ambiente das suas atividades, no processo de desenvolvimento de projetos, enfim, se está desenvolvendo e tem vínculo empregatício, a gente precisa lembrar que a gente precisa cuidar. Thaís, mas não tem vínculo empregatício. Aí eu preciso lembrar que ele sendo terceiro, eu também tenho responsabilidade subsidiária, eu preciso lembrar que eu tenho responsabilidade solidária, e tudo isso precisa ser avaliado dentro do contexto social que o S de segurança traz dentro do social do ISD. Tá? E aí, gente, quando eu falo de ESG, é impossível não falar de compliance, né? E o compliance é gestão de risco, também trabalha a governança, e eu preciso mostrar para vocês aqui hoje nessa apresentação que quando a gente fala além de segurança do trabalho, é que eu preciso entender o que eu consigo fazer de redução de riscos de compliance atuando nas minhas ações de segurança do trabalho, tá? Eu preciso gerenciar o risco em toda a sua cadeia de relacionamento, desde da exposição embrionária no exercício da tarefa, até o seu aspecto, seus controles, o seu reconhecimento, a sua antecipação, preciso trabalhar todo o seu aspecto, tá? A eficiência operacional e a integridade das informações com o uso da tecnologia, isso aí a gente entra muito dentro da LGPD e todo o contexto de aplicação do que traz essa nova legislação, a otimização de processos da gestão de segurança do trabalho, a alocação eficaz de capital, o que eu consigo fazer dentro da minha gestão de segurança do trabalho com os recursos que eu possuo para dar visibilidade ao meu negócio, a redução de custos, a gente sabe que por muitos anos segurança do trabalho foi vista como custo para as organizações, e hoje a gente sabe que a segurança do trabalho é um valor a ser agregado. Isso com o advento do E-Social, é inegável não ter que reconhecer isso. É quase que nasceu o E-Social, nasceu uma nova abordagem. O Thiago fala muito sobre isso, a nova segurança do trabalho, né, essa nova abordagem. É inegável, é verdade isso. A gente sente como profissional que atua, eu atuo na indústria, eu sei bem isso. Uma coisa é você trabalhar naquela segurança que era engessada, que a gente sempre estava atuando na justificativa, sempre atuando, justificando algo. Hoje a gente mostra por números, por valores, mostrando a dimensão do que gerenciar um risco, gerenciar aspectos de compliance pode mostrar e agregar valor ao negócio em termos de competitividade. Então, isso é fundamental, tá? E aí eu gosto muito de falar que quando a gente não faz gestão de risco, é necessário fazer gestão de crises. Então, quando você negligencia essa observância dos riscos que impactam a vida do trabalhador, a reputação da empresa e que pode culminar numa exposição de um risco financeiro, é porque você não fez o gerenciamento de risco da forma adequada, não usou os mecanismos e as defesas que são necessárias para poder eliminar ou mitigar ou controlar esse risco. A maior falha dos profissionais de segurança do trabalho que eu percebo ao longo da minha carreira e que eu discuto muito com outros amigos é tentar colocar o risco numa posição que ele simplesmente não exista, quando na verdade ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser tratado e ele precisa ser controlado. Tá? E dentro desse aspecto, a gente não pode deixar de falar que para você estar em conformidade, além da legislação previdenciária, trabalhista, as IRs, que a gente por muito tempo ficou só ali focada, tem que pensar muito além disso. Então, a gente pode trabalhar mecanismos de defesas, no caso da segurança do trabalho, os ISO 45001. Thaís, mas se eu tiver a ISO 45001, é garantia que eu vou ter um programa de ESG? Não, porque existem critérios estabelecidos pelo Conselho de Avaliação Financeira, que para avaliar qual que é o índice de práticas de governança ambiental, social, que a empresa está adotando para realmente ela estar aberta a receber um investimento. Existem vários critérios que precisam ser avaliados. Precisa entender qual que é a aderência normativa que essa empresa está cumprindo, mas também das suas boas práticas de gestão. Mas tendo isso aqui, você já tem conformidade de gestão e você já tem uma abertura a buscar alcançar esses novos critérios, esses novos índices, tá? Não posso deixar de falar também, sempre me perguntam, Thaís, mas por que compliance? Por que
fazer o certo da forma certa envolve você estar dentro de um ecossistema que tem regras, que tem padrões, que tem controle, que tem transparência, que tem política, que atende requisitos legais, mas também requerimentos, e isso tudo é um ecossistema organizacional, e toda organização são feitas de pessoas, pessoas precisam de pessoas, e é nesse contexto de fazer o certo da forma certa que a gente precisa olhar para dentro de cada um e avaliar os seus valores morais, a sua ética profissional e onde você está alocado, e de que forma você pode entregar os melhores resultados para dentro da sua empresa, fazendo certo sim, da forma certa, mas baseado em princípios éticos e morais. Tá? Eu gosto muito de uma frase de um pesquisador, que é o Sidney Dekker, que ele fala o seguinte, que a segurança é uma responsabilidade ética, não se trata apenas de responsabilidade burocrática, então não é só fazer norma, mas fazer para além, sabe? Fazer para além, a gente observar o ESG como uma boa prática de desenvolvimento sustentável da organização, é observar que eu posso adotar critérios de reconhecimento do risco e tratamento do erro humano, reconhecer que o erro humano faz parte do processo. Eu sou apaixonada pelas novas visões da segurança do trabalho, então eu consigo perceber o quanto a gente pode ganhar com uma nova abordagem, e trazer isso para a realidade das empresas, para o chão de fábrica, envolver o trabalhador, não apenas deixar isso no nível que está ali, no nível estratégico, porque é os tomadores de decisões, mas eu gosto muito da abordagem também, que eu trago um pedacinho da ISO 45000, de envolver o trabalhador, de trazer esse resultado, que inclusive está na nova redação da NR1, de saber o quanto o seu trabalhador está envolvido com a sua participação. Então, olha o quanto de mecanismos eu posso desenvolver para trazer o meu trabalhador para perto da gestão do risco, para entender melhor suas operações e dar resultado para a organização. Isso vai bater na cadeia, na parte social, isso vai bater na cadeia lá em cima nos tomadores de decisão, porque eu tenho profissionais que estão realmente comprometidos e vestindo a camisa da empresa, tá? E por fim, eu sempre falo que o certo é reportar o errado. E o errado no qual sentido? Nesse aspecto do normativo, do que você não está fazendo para mostrar à empresa o que não está certo, mostrar à empresa. Thaís, dá para ficar... Ontem eu comentei sobre isso na live que está salva no meu canal. Thaís, é possível ficar 100% normatizada, cumprir tudo? É possível, se a empresa existe uma aderência, se existe profissionais, se existe um budget trabalhado, mas é possível também você fazer um planejamento, é possível você fazer uma aderência, eu vou cumprir esse mês tantos requisitos, a partir do índice de conformidade que você desenvolveu. Então, existem vários mecanismos para você conseguir enxergar e cumprir norma. Mais importante ainda é você fazer com base em princípios éticos e morais. E para fechar, não podia deixar de falar uma frase que é da pessoa que promove esse evento aqui, que nos une em conjunto, como a professora Odete e a Luma falou, que eu lembro de uma frase que foi até o Leandro, que printou e copiou e divulgou, mas que a Rúbia falou que marca muito esse momento de você estar em conformidade, de profissionais que estão comprometidos, e que quebra essa barreira também dos profissionais que pensam que segurança do trabalho é apenas você ter o seu e esquecer de todo o universo das pessoas que dependem de você, da sua percepção de risco, do seu detalhe ali na percepção e gestão do dia a dia das pessoas, que é cuidar das pessoas, não apenas pensar egocentricamente, sabe? E ela falou uma frase que marcou muito, que é: segurança do trabalho não tem lado, tem ética, né? Então, essa frase é da Rúbia, e com essa frase eu vou estar encerrando aqui minha participação mais uma vez, feliz. Espero que vocês tenham gostado. Eu não estou conseguindo ver aqui as mensagens, então, Luma, deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Obrigada mais uma vez. Thaís, não tem mensagem diferente, não. Aqui o posicionamento é unânime. Foi incrível, foi excelente. Assim, extremamente felizes com a possibilidade de ter uma palestra como a sua aí para brilhantar a noite de hoje. Então, tem somente coisas boas, ó. O Adriano comenta, Thaís, muito boa a sua explanação, parabéns, e claro, a todos os anteriores também. O Alexandre, que esteve com a gente aqui mais cedo, excelente, sensacional, né? O Grupo Exog arrasou. Então, não tem diferenciação. E é muito importante quando você traz a tua fala, porque já é nítido, né? Já tem pesquisas e mais pesquisas nacionais e internacionais que demonstram que a boa condição, as boas políticas praticadas dentro das empresas extrapolam o circuito da organização e fazem com que esses trabalhadores que tiveram essa aproximação nessa empresa
com essas boas práticas, acabem levando para o seu dia a dia todas essas boas práticas e esses quesitos éticos para lidar com o seu cotidiano. Então, isso é tão incrível que se a gente fosse pensar e realmente tivéssemos a condição de executar tudo isso em todas as empresas, porque infelizmente a gente sabe que às vezes ainda é uma realidade difícil de ser agregada por algumas empresas, por algumas organizações, nosso mundo seria totalmente outro, viu, Thaís? Com certeza, Luma. E eu gosto muito, e eu quebro muito isso, gente. Quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de buscar investimentos, às vezes de boas ações, a gente já tem visto algumas notícias de alguns bancos observando isso em empresas de pequeno e médio porte, onde a gente tem que tratar o seguinte: eu tenho ferramentas de compliance que eu preciso, que eu posso adotar dentro da minha empresa. O regulamento interno, um código de conduta, um treinamento. E eu gosto muito até, eu vou dividir aqui uma coisa que eu quebrei não faz muito tempo. Né? Eu tive uma aula com a professora Juliana Blake, que é especialista em comportamento seguro, e eu trago até hoje quanto que eu tenho engajado o meu trabalhador, quanto que eu tenho quebrado essa coisa só de treinar, mas quanto que ele está recebendo de informação. Então, eu trago essa abordagem dentro do compliance, assim, será que ele entende que a sua percepção e o seu envolvimento do risco impacta realmente no negócio? Será que ele entende isso? É educar o trabalhador. A gente precisa quebrar essa coisa de apenas informar o trabalhador, que por muitos anos, como profissionais de segurança, nós praticamos. A partir de agora, é uma abordagem onde eu preciso educá-lo. Com esse nível de informação que nós temos aí, a gente precisa da informação que seja técnica, coerente, mas eu também não posso deixar de avaliar o conhecimento tácito, a vivência do meu operador, a vivência do profissional que está conduzindo, do piloto de avião. São vários aspectos que a gente precisa realmente analisar para fazer uma segurança para resultados. Eu gosto disso. Porque no final das contas, no fritar dos ovos, a gente sabe que financeiramente as empresas precisam ser perenes, elas precisam ter, sabe, produzir para que a gente permaneça dentro desse ecossistema, não é verdade? Eu sempre falo que as empresas precisam entender que sustentabilidade é a empresa se sustentar financeiramente, mas também, né, devolver para a sua comunidade tudo aquilo que ela retirou para poder estar ali e efetuar né, a sua atividade econômica. Então, sustentabilidade é um sentido muito mais amplo do que simplesmente a gente pensar ou num viés da sustentabilidade por né, numa condição ecológica e financeira, mas é um viés realmente total, amplo, lato sensu mesmo da situação. Verdade. Luma, muito prazer estar aqui com você. Parabéns. Olha, eu não faço, não digo, não vou tirar em nada as palavras do Tiago, do Alexandre, da professora Odete, maravilhosa. Obrigada, Rúbia, mais uma vez, gratidão por estar aqui nesse evento que eu reconheço ser um dos maiores eventos, ou se não o maior evento, evento de segurança do trabalho que a gente tem no Brasil hoje. Mas a gente que agradece por poder contar aí com seu compartilhamento, né, de conhecimento que tanto agregou essa noite também. E muito obrigada pela sua participação, que venham mais academies e que nós possamos estar todos juntos novamente. E se Deus quiser, presencialmente, nesse contato, olho no olho, que também é uma delícia. Verdade. Ótima noite. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aí no chat. Beijo grande. Beijo, Thaís.